Olá, meu nome é Isabela Lapa e a gente está aqui para mais um podcast do Fica a Dica, hoje com uma convidada que é a pessoa que mais ama Belo Horizonte que eu conheço, a Virgínia do BH Dicas. Obrigada. Bem-vinda! Obrigada, Isabela. A gente tentou tanto marcar esse podcast, Nossa, demais. Foi, tava virando lenda mesmo. Tava virando lenda. E lenda é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Mas conta pra gente sobre o BH Dicas, sobre você, que a gente quer saber tudo. Então, o BH Dicas tem 8 anos, né? Ele surgiu, assim, meio de uma forma meio despretensiosa, sabe? Porque eu sou psicóloga de formação e eu trabalhava com saúde mental, com toxicomania. Eu sou nascida e criada aqui em Belo Horizonte, mas eu trabalhava no serviço da prefeitura de Mariana. Então, assim, né? Trânsito. Quem já foi aí é pertinho, mas é longe, né? Assim, pra ir todo dia e tudo. E aí eu trabalhei com isso, assim, 7 anos da minha vida e eu amava, sabe, Isabela? Eu amava, eu era apaixonada, assim. E aí, mas aí nessas idas e vindas, eu sofri um acidente, assim, não aconteceu nada, mas eu fiquei, assim, me perguntando, sabe? Eu achei que foi um sinal, sabe? Assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Porque eu não tenho intenção de mudar de BH. E aí fico indo, voltando e, tipo, não tava legal. Foi, tipo, meio que um sinal, assim, eu senti. E aí eu peguei, era contrato, esses contratos da prefeitura, peguei e falei assim, não. Falei com a minha chefe, falei, não, não vou seguir. Vamos, na hora que terminar, aí eu vou ver se eu consigo arrumar um trabalho nessa área em Belo Horizonte, né? E aí foi quando eu fiquei, assim, sem trabalho na cidade, né? E aí eu comecei a ver a cidade de um outro lugar, com um outro olhar, sabe? Que eu não tinha, assim, tanto, que eu não tava parando para reparar, assim. Sim. Então, aí foi isso. Aí eu peguei e saí. Eu trabalhava em Vespasiano também, no CAPS. Nossa, tudo longe. Tudo longe. E aí, assim, quando eu tinha decidido sair, eu não tinha muito tempo para ficar entregando currículo. Você pensa, esse tempo atrás era mais difícil, né? Assim, a gente não ficava mandando tanto por e-mail, então eu tinha que ir, fazer nessas horas que a gente vê como que a internet mudou, né? Mudou a vida. Mudou a vida. E aí, assim, aí beleza. Aí eu falei assim, não vou. E aí comecei a procurar aqui, sabe? E aí, eu acho que você também vai poder falar, assim, o que você acha sobre essa visão, assim. Eu acho que há um tempo atrás, a gente escutava muito as pessoas falando que Belo Horizonte não tinha nada, que BH era ruim, que a gente não tinha o que fazer, que, né, assim, sempre valorizando o que vem de fora e falando daqui. E eu escutava muito isso o tempo todo, mas com o dia a dia você ficava assim, tô seguindo, né? Sim. E aí, quando eu parei pra poder procurar um emprego e pra poder viver a cidade de uma outra, né? Eu tive tempo pra fazer as coisas. E aí eu ficava indo aos lugares que eu fiquei, às vezes, só na adolescência ou infância que eu ia. E aí eu falei, gente, não, tipo, não é assim. Por que a pessoa tá falando que não tem nada pra fazer? E aí comecei a compartilhar os meus sentimentos, essa minha minha reconexão, assim, né, com a cidade no Instagram. E aí, assim, só que o Instagram tava no começo, era uma terra totalmente diferente, um negócio, assim, outro negócio, né? Muito negócio. Eu acho que na época que você começou o BH Dicas, eu tinha um de literatura. Menina, era muito estranho, porque a gente vinha do de literatura na página do Facebook. Sim. Então o Instagram era uma outra realidade, completamente diferente. Era super. E assim, eu com isso, com as pessoas, né, as pessoas próximas falando que BH era ruim, que não sei o quê, eu nem meu nome eu coloquei no Instagram. Então eu criei BH Dicas, comecei a compartilhar, então eu ia numa pizzaria, eu ia no Mercado Central, eu ia num parque, eu compartilhava aquilo que eu tava sentindo, né? O que eu tinha visto, assim. E aí aí pessoas começaram a acompanhar. Aí um dia, um moço falou pra mim que queria que eu experimentasse o pão de queijo dele. Aí nem tinha recebido, isso daí não existia, entendeu? Aí eu falei, gente, como que eu vou passar meu endereço
pra esse moço. Tipo assim, vou ter que, sei lá, eu fiquei com medo, né? Falei, esse moço vai vir aqui na minha casa, vai fazer o quê comigo, né? Fiquei assim, meio preocupada. Mas aí que eu comecei a entender como um negócio, sabe? Que aí eu comecei a falar assim, não, então eu tenho uma responsabilidade quanto às coisas que eu tô escrevendo, porque tem pessoas acompanhando. Então, assim, vou estudar. Aí, tipo, comecei a estudar, o negócio começou a tomar um tempo, né? Enorme. E aí, eu comecei a deixar a psicologia de lado e a me dedicar a Belo Horizonte e me reconectar com a cidade mesmo, sabe? Assim, a entender e a estudar. E, enfim, eu não sou profunda entendedora, Sim, né? mas estudar com o seu sentimento e aquelas informações, né? Aí eu tenho, assim, eu falo lá no BH que eu tenho meu afeto para oferecer, assim. Sim. Porque eu amo muito, assim, eu gosto. E aí eu comecei a me reconectar com essas memórias, com esses lugares que eu cresci, que eu vivi, com as lembranças mesmo que minha mãe, né, de mercado com a mamãe, de coisas assim que eu vivia e tava meio que adormecida, assim. E aí eu falei, não, gente, eu vou compartilhar isso, porque eu acho que tinha uma galera, hoje eu acho que tem bem menos, né? Você repara isso? Bem menos gente que fica falando, ai, BH não tem nada e tal. E é interessante isso, porque aí você tem o Instagram, mas tem um blog também. Porque aí eu fiz um Instagram e eu falo muito. E aí eu ficava assim, e aí muitas vezes eu não dava conta de colocar no Instagram, por causa do limite e tudo. E também, antes era só uma foto, tinha várias questões, assim. E eu falei assim, não, vou fazer um blog, porque lá eu posso colocar mais coisas, né? Sim. Assim, de mais detalhes. E aí eu fui fazendo, aí tipo assim, 6 meses depois que eu tinha Instagram, eu criei o blog. E aí eu comecei a alimentar os dois. E aí até hoje eu faço os dois. Que legal. A minha história é mais ou menos parecida, mas olha só que interessante, né? Eu criei o Coisa de Mineiro pelo mesmo motivo que você, só que associado a Minas. Porque eu sempre gostei muito de viajar e eu estava trabalhando na prefeitura com direito, então eu já tinha um certo dinheiro meu, assim, e começaram a surgir as oportunidades de ir para uma cidade, passear e tudo. E as minhas amigas nunca queriam, porque elas falavam que não tinha nada. Fazer o que lá? Ai, que horrível. Ai, só é legal para casal. Né? E aí eu comecei a pensar muito nisso, só que eu já tinha familiaridade com o ambiente digital, porque eu já tinha blog de literatura há muitos anos. Só que eu não imaginava que o Coisa de Mineiro seria um trabalho, porque eu também trabalhava com direito. Só que eu já comecei com o blog. Porque o universo dos leitores, ele veio de blogspot.com. Então, a minha familiaridade com o universo de site era maior. O Fernando fez um site para mim, super amador, assim, na época, porque a gente achava que ia ser um hobby também. E aí foi acontecendo, até que eu recebi, também não sabia que seria assim, porque no mercado de literatura, hoje eu não sei mais como que tá. Mas na época, as editoras, você tinha que ter um cadastro de blogueiros. Então, você não era convidado para evento ou coisa assim. Você tinha um cadastro e se você fosse selecionado nesse cadastro, que você recebia um livro ou outro. É uma lógica totalmente diferente. Então, comecei a postar no Coisa de Mineiro que eu gostava. Aí, um dia, um restaurante me mandou um direct. É um restaurante que nem existe mais. E me convidou para almoçar. E aí, eu falei com o Fernando assim, uai, vamos lá, a gente já gosta de lá mesmo e tal. Era um restaurante self-service. Aí, a gente foi. E na hora de sair, eles não cobraram. E eu não sabia o que fazer, porque eu não imaginava que o convite envolvia não pagar. Menina, eu comecei a esconder atrás do Fernando. Gente, só quem vê, só o Fernando lembra essa cena. Eu comecei a esconder atrás dele, porque eu fiquei super constrangida. Eu entendo. E aí que eu fui estudar também, que era uma coisa, outro universo, entender mais, porque eu já entendia bastante, só que com uma perspectiva literária. Entendi. E aí que eu fui estudar e tudo, e só depois, né? Eu tive o blog trabalhando com direito muitos anos. Mas aí você ficou mantendo as duas profissões? Mantive, eu não tinha intenção de sair do direito. Isso veio depois, com coisas que foram acontecendo igual você. Né? E eu amo direito até hoje. É engraçado, né? É engraçado, né? Porque isso é uma coisa que, assim, quando eu tava trabalhando com psicologia, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Porque eu acho que tem gente que faz essa transição de carreira meio que pensado, né? Tipo assim, meio que estruturando. Não tô feliz. Então, o que eu vou fazer, né? Eu nunca pensei, assim, eu
não ganhava bem, não ganhava, mas assim, me preenchia, assim, Sim. sabe? E aí hoje eu vejo, assim, eu hoje no BH Dicas, eu falo assim, gente, como é possível gostar de várias coisas mesmo, né? Porque assim, eu sou super feliz fazendo, e aí eu fico, não. O meu foi um pouco diferente, essa mesma lógica, porque eu não planejei uma transição. Só que quanto mais eu me envolvia nesse universo do marketing, eu comecei a fazer MBA em jornalismo ainda no direito. Entendi. Então eu fazia ele online, porque eu saía da prefeitura e fazia. Aí quando acabou, eu entrei no MBA da USP em marketing, também no direito. Era um hobby que eu queria aprender. Nossa, eu imagino, Entendeu? seu dia durava 48 horas. Mas ele sempre foi assim. E aí, quando eu comecei a desgostar do direito por questões do ambiente, o plano já estava montado. Só que não foi um plano intencional, Sim, entendeu? entendi. É porque eu sempre fui muito curiosa. Só que as pessoas já falavam, engraçado, porque você não chega na sua casa e faz uma pós em direito ambiental. Você faz uma pós em marketing. E assim, era o meu universo mesmo de estudo, de livro, de pesquisa, sem nunca imaginar largar o direito. Gente, que doido, né? Muito legal. Mas aí quando eu saí, aí eu consegui fazer gradual, porque eu saí do lugar que eu trabalhava e fui para outro meio horário. Sim. E aí nesse meio horário eu consegui cuidar mais do blog, começar a fazer mais projetos. Mas foi uma coisa não programada inicialmente, que depois foi programada, sabe? Entendi. Mas olha só, que legal, né? Legal demais. E a gente se conhece há tanto tempo, não sabia essas histórias. É verdade. Olha só, mas eu queria que você falasse então de uma coisa que você comentou que eu achei super interessante, que você se reconectou com a cidade. Né? E o que você acha que é uma forma que as pessoas têm de buscar essa conexão? Eu acho que é uma coisa que você fala até muito na Coisa de Mineiro, que é que quando a gente conhece, a gente é mais fácil da gente poder ter esse afeto, né? Então eu acho que muita gente às vezes não gosta porque não conhece, né? Sim. Porque não vai, porque não sabe, porque às vezes não tem interesse, ou porque já tem um preconceito, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, que é se abrir, sabe? Que eu penso, assim, que aconteceu comigo, assim. Foi meio, não foi direcionado, mas eu acho que foi uma abertura que eu dei, assim, pra ver de outro jeito, pra vivenciar as coisas, pra entender que, às vezes, aqui um lugar que eu não tinha tanta familiaridade é super legal, sabe? Assim, então, eu acho que as pessoas precisam limpar um pouco o olhar, sabe? Tirar um pouco o filtro para poder deixar, assim. Nossa, me veio até uma pergunta profunda aqui, daquelas psicólogas, né? Muito bom, muito bom. Você acha que no seu momento de reconexão com você, você se reconectou com a cidade? Total, Eu acho que tem muito a ver com o meu processo, assim, com a minha vida, com quem eu estava me tornando, com quem eu vou me tornando, né? E a gente vai, assim, eu não sou a mesma Virgínia de quando eu comecei, né? Então, assim, as coisas vão mudando, vão transformando. Hoje os objetivos também são outros, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, assim, que até a forma como a gente comunica as coisas, comunica as experiências, muda, porque a gente vai mudando e aí a gente vai amadurecendo, entendendo e vai transformando. Assim, é isso né? mesmo. A minha conexão com Belo Horizonte, primeiro que eu sempre fui bairrista, eu sempre fui uma pessoa muito agarrada nos ambientes, nas pessoas, sabe? Agora foi no meu estágio, porque o meu primeiro estágio no direito foi no centro. Era no Edifício Maleta e depois no Tribunal de Justiça, quando ele ainda era ali na Goiás. Sim. E aí, eu acho que ali eu me conectei, olha que interessante, né? Pela primeira vez com a sensação de liberdade. Sim. Porque era pelo estágio que eu podia ir ao centro sozinha. Olha. Porque os meus pais eram preocupados e tal. Então, eu saía do estágio, dava umas 3 horas de tempo até a faculdade. Sim. E aí eu andava no centro. E aí eu ficava... Só que não era pelo centro. Era porque eu me sentia muito... Uau! Adolescente é osso, né? Me sentia muito livre. Só que aí nesse processo eu fui me conectando com os prédios, como eu sempre gostei de arquitetura, com as pessoas, porque eu sempre gostei de conversar. E aí eu comecei a ter muita vontade de também sair nos outros lugares da cidade. Sim. Mas era assim, era uma coisa da liberdade do adolescente. Sim, não, muito legal. Que eu buscava antes, não a cidade, sabe? Sim. É legal, né, isso? Agora, olha só, a gente tem em BH uma coisa que eu acho que você tem falado muito, 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 que eu ando assim, devagar, quase parando com o conteúdo, né? Que você tem falado muito, que o surgimento de novos lugares. Porque a gente tem muito lugar tradicional incrível, né? Muita coisa sensacional, assim.
Mas tem tido uma onda, principalmente nos últimos tempos, assim, de tanta novidade que tá difícil de acompanhar. É né? verdade. E coisas assim, muito interessantes e um pouco também diferentes dessa rota Zona Sul, assim, né? Que eu acho que sempre também é muito interessante para as pessoas poderem ir circulando, né? Nas regiões todas, enfim. Sim. Eu fiz uma listinha aqui. Ai, gente, adoro, olha só. Para poder falar de alguns lugares, assim. Tá, quantos são? Vamos fazer uma lista mesmo. São 6 lugares. 6 lugares, gente. Então, ó, caneta e papel para anotar, hein? Então, vamos lá. O que eu separei, assim? Forno da Saudade. Forno da Saudade é dos mesmos criadores do Juramento. Adoro. É muito bom, né? Da cervejaria Viela, no Mercado Novo e tudo. E eles estão ocupando uma casa histórica, né? Lá no Carlos Prates. E aí, é muito bom. Eu tô assim, vem gente de fora, aí eu fico de guia, aí eu vou levando nos lugares. E aí, assim, lá tem uma proposta, lá é um diferencial, assim, que abre na segunda-feira. E aí fica o pessoal do Pisa no Fulô, porque essa praça do Carlos Prates é a praça da onde saía o bloco Pisa no Fulô. Então, assim, hoje em dia o bloco cresceu, não sai mais de lá, mas assim, é tradicional, todo mundo conhece pela pracinha do Pisa no Fulô. E aí, assim, é muito bom, tem uma vista maravilhosa de Belo Horizonte. Sim. Assim, aí a gente vai, aí tem a cerveja, né, boa, artesanal, tem as pizzas, tem um petisco lá que chama talho, que é uma delícia que eles fazem também. Então, assim, o clima é excelente. A gente senta na praça e isso também é muito legal, porque eles integralizaram tudo, sabe? Meio que mais ou menos um pouco como a Bruna fez no Florestal, assim. Então, a gente tá usando o espaço público também ali, tá se apropriando da cidade e tá vendo Belo Horizonte linda, maravilhosa. E comendo e bebendo, coisa boa. Lá na pizza eu ainda não fui, mas eu amo andar na Lagoinha, você sabe, né? E ali integra a região. Integra. No final da região. E aí uma vez o Daniel Queiroga, da Casa da Lagoinha, ele me levou ali. E eu acho que tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Muito bonita mesmo. Gente, tem que ir, assim, à tarde, você pega, né? Não é lindo? É muito lindo o pôr do sol. É muito lindo. Nossa, é muito lindo. Lá é um lugar que tem que ir, com certeza. E é bom que tem tudo que a gente gosta. Cerveja, comida e vista. Isso, maravilhoso. E muito música boa. E música boa. Ó, tem ali, agora na Raul Soares, tá rolando um movimento, numa galeria, que tem Bar Pirex e o Bar Palito. O Pirex, ele é quem que se uniu? O Jaime, que é da borracharia, né? A Michele e o Vitor, que é sócio do Caio no Pacato. Sensacional. Então, assim, não tem como dar errado esse negócio, Impossível. entendeu? Impossível. E aí, o que acontece? Eles estão lá nessa galeria e aí, assim, a proposta do Pirex é estufa fria, assim, né? Então, tem vários petiscos lá. Tem batidinha de coco. O Jaime faz algumas coisas também, tipo... Mas tudo servido na marmitinha, sabe? É bem gostoso, assim. Aí, o petisco, a batidinha, cerveja. E do lado tem o Bar Palito, que é um bar super legal também, que chegou antes do Pirex até. E aí, a proposta são 5 drinks clássicos. Então, assim, esses 5 drinks a R$30 que custa. Também tem preço, né, pra drink. Okay, excelente. E aí, eles têm essa proposta, assim, de fazer esses 5 drinks maravilhosos, assim. É só os 5 e eles são muito bem feitos. Então, assim, é meio que os dois lugares se complementam, né? E aí você fica ali na varandinha, tem a vista para Raul Soares, pro Vista Cura, de novo, vocês estão vendo, né? E aí aí você fica vendo o JK, tem o Cura lá, né? Tem algumas empenas que dá pra gente ver, enfim. É muito legal, é um lugar novo que eu também tô apaixonada. E eu amo a Praça Raul Soares.
E é engraçado que é um lugar da cidade que eu sempre achei maravilhoso. E as pessoas, elas só insistem em ver os problemas, né? E toda vez que eu passo lá, eu tiro uma foto e eu posto. E aí eu vejo, o comentário é o mesmo. Ah, mas a gente podia tanto olhar só pra alegria, né? Pra beleza. E quanta cultura tem ali. Olha o JK, gente. Gente. Nossa história quase inteira, né? Muito legal. Tem que ir, hein, nessas duas aí, ó. Você sabe que meu sonho é tomar um banho ali na fonte da Roça Ares, né? E o meu é ter um apartamento no JK. Eu, no último carnaval, quando teve, a gente tava, eu e o Felipe, e o Hugo, várias pessoas, a gente tava lá no bloco, naquele do Barro Preto, e aí a gente descendo, falando, Felipe, vamos entrar nessa fonte. Não vou, não quis. Deu 5 minutos, todo mundo lá. Todo mundo na fonte. Eu falei, eu ainda vou entrar nessa fonte pra fazer lá, ó, vários conteúdos na fonte. Você me chama pra filmar. Ah, é muito bom. Ó, um outro lugar que eu também tô, assim, apaixonada, chama Madame Geneva. Tô doida pra ir, que é de drinks. Drinks, maravilhoso. Assim, lá é muito legal. A proposta é a Bel, com a Eugênia e a mãe da Bel, que é a Beth. E aí, a história é muito legal. A Beth, ela tinha essa casa, ela funcionou um salão muito tempo nesse espaço. Ela mora nesse espaço. E aí, enfim, aí ela estava alugando para um outro restaurante, não sei o quê, que estava dando um tanto de problema e tal. E aí, a Bel ela sempre teve essa vontade, assim, de ter um lugar, né, um bar e tudo. E aí foi meio que crescendo, assim, ela leu um livro e aí esse livro despertou nela essa vontade de ser um bar de drinks. E, enfim, assim, é muito legal. Lá, então, aí, tipo assim, aí tem a Jezebel que fez a carta de drinks. Maravilhosa. Né, maravilhosa. E aí tem alguns petiscos, assim, a ideia não é tanto, tipo, você ir pra jantar, né? Mas, assim, tem música, tem ótimo pra fazer festa, tipo assim, porque lá no fundo tem, tipo, um anfiteatro, assim, sabe? Que bem bacana. legal. E aí, quarta-feira também, eu tô achando super interessante que ela tá fazendo ela convida, assim, né? Ela é aberta pra quem quiser ir, para um bate-papo, assim. Então, cada quarta-feira, ela chama alguém interessante, que está fazendo um trabalho legal. Então, assim, às vezes um lançamento de livro, às vezes falando sobre alguma peça, algum filme. Então, assim, mesmo para as pessoas se encontrarem, conversarem sobre um tema, né, que une ali. E tomar drink, super legal. Sensacional, assim. Bem bacana mesmo. Lá tá bem legal. O Benço Bençoe, que eu ainda não fiz dica, porque eu inédito, hein? tô organizando, mas assim, é maravilhoso. É lá na Lagoinha. E assim, de dia funciona tipo pra você tomar um café, bolo e tal. E à noite é um lugar pra você ir pra poder sentar, tomar uma cerveja. Tem música também. O dia que eu fui tava tendo forró, assim, uma delícia. Numa casa antiga também, sabe? E assim, todo um clima assim de quintal, sabe? Uma coisa assim que você não quer ir embora. É muito bom. E aí, eu acho que a gente pode falar também do Maleta, né? Que eu acho que o Maleta tá revivendo aí, né? Tá, e tá muito legal o clima, né? Tá muito legal, né? Tá muito legal. Agora é engraçado, porque você é noturna, hein? Então. Gente, eu sou do dia. Eu gosto de luz natural. Entendi. Não, mas assim, eu sou cansada também. Eu não sei como, eu sou cansada. Eu não sei como que eu consigo, assim, mas eu vou, acaba que eu vou mesmo. Os programas ficam mais noturnos mesmo. Adorei, tá vendo? A gente pode sempre trazer essas dicas dela, porque as minhas são todas no almoço. Não, mas aqui, Forno da Saudade dá pra ir de tarde. Dá pra ir de tarde. Pirex também funciona. Final de semana, né? O dia inteiro. Porque minha filha, eu sou a pessoa do dia, não adianta. Durmo tarde, mas muito tarde, mas eu preciso dormir muito tarde estando em casa. Sim, sabe? Entendo. Eu trabalho melhor, tipo, igual pra escrever, pra poder, né? Eu penso melhor à noite, de madrugada, porque eu acho que aí tem um silêncio. Eu também, exato. Só que na rua eu não consigo ficar muito. Vai dando 10h30, 10h40, eu já tô parecendo assim, passou um trator. Entendi. E na minha casa não, entendeu? 3 da manhã eu tô lá trocando canal de televisão. Mas você não toma uns café?
Eu tenho hora que eu tô no boteco, eu peço, gente, por favor, tem café? Aí as pessoas, não tem café. Eu acho que isso poderia até... Gente, por favor. Também sempre sofro com isso. Não é? Tipo assim, tem hora que você precisa de um café. Coado, por favor, porque quando tem é expresso. É o fim. Nossa, tem hora que a gente tá num boteco, assim, aí todo mundo bebendo cerveja e tal, eu quero um café. Aí as pessoas falam, não tem. Aí eu falo... Um café, eu dava conta mais 1 hora. Garantir mais uns 2 drinks. Mas, aí, tá vendo, gente? Mesmo tempo. Aumenta o ticket médio. Gente, é complicado. Adorei. E aí você trouxe, então, só essas dicas ou tem mais? Eu perdi a conta, ó. Forno da Saudade, Bar Pirex, Bar Palito. Tem mais. A Geneva. Isso. O maleta o Bento Bentô, o maleta que você incluiu de plus. E o Le Banquet da Loucura, não é então mesmo? Vamos Porque lá. aí, já que a gente tá falando de noturno, aí vamos pegar, então, uma coisa... Esse eu acho que eu nunca vou. Não vai rolar. Já começa... Esse é, gente, uma loucura mesmo. Tipo, o nome tem a ver realmente com a proposta do lugar, entendeu? Fica ali no... perto do Nivaldo. Sei. E aí você já sai do Nivaldo e já vai lá, né? Aí o que acontece? Tem DJ, mas assim, eu gosto do quintal também. Eu não danço, né, Isabela? Então aí eu gosto de conversar, então eu fico mais no quintal. Mas assim, aí são vários cômodos, e aí assim, tem um cômodo que parece uma sala de jantar, né? Que é, tipo, você pode sentar lá e comer. Tem, tipo, um cômodo com sofá. Tem o cômodo da dança, né? Que fica o DJ, que é bem pequenininho. Fica todo mundo lá louco. E aí tem uma cozinha aberta, que é muito legal, assim, que você vê, você pede lá um pão de queijo lá com um mexido, você vê, você meio que participa ali, entendeu? Que fica legal. ali junto, E aí tem esse quintal, que aí agora... tá tendo música ao vivo. E assim, é um lugar para ir à noite, assim, sabe? Bacana. É diferente. Esse é para quem é mais animadinho. Esse é para quem é mais animadinho. Elas estavam, assim, meio que começou como se fosse um after mesmo, sabe? Só que aí eu acho que, não sei se a associação de bairro, né? Não tava achando muito bom, porque, muito barulho, né? Aí foi adaptando os horários, assim, mas de qualquer forma é uma coisa legal pra fazer à noite, às vezes depois de um jantar, alguma coisa assim, dar uma passada lá pra poder... Bacana. Diferente essa dica. Diferente. Tem o Sula também, né? O Sula você já foi? Não. Nossa, sensacional também, só que aí lá é tipo... pra à noite mesmo. Gente, entendeu? eu nunca vou se passou de 11 horas. Entendi. Menina, eu fui na virada cultural. Acho maravilhoso. Eu dormi no meio-fio. Porque eu fiquei tão cansada, quando foi 5 horas da manhã, eu falei, não, agora eu vou ficar pra tomar café na feira hippie, que eu não vou virar à noite. E perder essa oportunidade. Isso, que eu não vou fazer mais, entendeu? Exato. E aí eu fiquei muito cansada, mas eu também não faço mais, assim. Se eu fizer isso, eu preciso dormir o outro dia inteiro. Eu dormi. Ô, gente, passados 30 não é fácil. Não, é difícil. Ô, Virgínia, retrocedendo ao tempo, já que você trouxe muitas novidades, você também é apaixonada por um assunto muito curioso sobre Minas, sobre Belo Horizonte, na verdade, que são as lendas urbanas, né? Adoro lenda urbana, Conta pra gente algumas. Conto. Eu fiz um vídeo, já tem um tempo, né? Que eu meio que interpretei a Loira do Bonfim, o Capeta do Vilarinho e a Maria Papuda. A gente consegue ver isso ainda no seu YouTube? Consegue. Ah lá, gente, ó, já clica aí. Gente, assim, eu tenho muito carinho por esses vídeos, assim, porque deu muito trabalho, sabe? Imagino. E a gente, enfim, foi muito divertido de fazer, mas assim, meu Deus. Mas assim, bom, pra quem não conhece, né, as lendas, a Loira do Bonfim é uma moça, né, que enfim, ficava chamando os taxistas pra poder, tipo, meio que convidando eles pra poder fazer alguma coisa, né, que ninguém sabe o que é. E aí, pedia pra deixar ela em casa. E aí, quando chegava na casa, era o cemitério do Bonfim. E aí, eles ficavam com medo, E na época, teve até, tipo assim, um movimento, assim, dos taxistas não quererem trabalhar de madrugada. Então, isso foi uma coisa, assim,
que é, né, uma lenda e tudo, mas que o negócio ficou tão sério que atrapalhou mesmo no dia a dia da cidade mesmo, né? Porque... Gente, é chocante, né? Chocante, né? É legal, né, de pensar. Impressionante. Porque eu fico pensando assim, eu fico viajando muito nisso, assim, de que do que acontece hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais lenda. Não tem mais lenda. É. Será que no futuro vai ter? Será? Porque às vezes tem coisas que acontecem que a gente não sabe que podem eternizar, né? E hoje o Cemitério do Bonfim, inclusive, é um excelente ponto turístico. Lindíssimo. Tem passeio, né, e tudo. É lindíssimo lá, muito bonito. Mas é doido, né? É muito loucura. Nossa, eles deviam morrer. Assim, eu acho que talvez alguma coisa possa ter acontecido assim, e aí vai passando, né? A fofoca vai passando de um pro outro, e aí as pessoas começam a ver mesmo. É tipo assim, quando você tá sozinho em casa, e aí começa a instalar o taco, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E são muitas lendas, mas eu acho que essa é uma das mais famosas. Essa eu acho que é uma das mais famosas. Tem cerveja, tem, tipo assim, várias coisas, né? Aí tem a da Maria Papuda, também eu gosto, que ela tinha uma casa ali na Praça da Liberdade, né? E quando foi destruir a casinha dela para construir o Palácio da Liberdade, né? O que aconteceu? Ela jogou uma praga, falou, agora quem, tipo assim, vai morrer aqui, quem tiver, não sei o quê, tipo, jogou uma praga pra galera. E aí, realmente, vários políticos depois morreram lá dentro do palácio. Então, eles contam isso, e aí o Palácio das Mangabeiras ficou como o lugar que é oficial, né, do governador, porque todo mundo tinha medo de dormir ali naquele palácio maravilhoso. Pra morrer. Eu adoraria, assim, uma noite com aquela escada. Nossa, pra mim, imagina descer aquela escada. Gente, eles podiam convidar a gente pra fazer um conteúdo lá de noite, hein? Podia ser. Nós, a gente podia acampar lá dentro. Dormir, porque passear de dia eu já fui, eu quero dormir. Dormir à noite lá. Sonho. Nunca vão, minha filha, é tudo patrimônio. Será? A gente acampa no... Imagina, meu sonho. A gente acampa no jardim. Jardim tombado também deve ser. Deve ser. Eu falo que eu tenho vocação pra princesa, que esses prédios de princesa, não tem vocação nenhuma pra princesa. Mas pra esses prédios de princesas, assim, que você fala, gente, eu acho muito chique coisa antiga. Muito chique. É bonito, né? E a história, a gente olha assim, a gente fica encantado, né? E o Daniel uma vez me contou, se eu estiver falando mentira, ele vai ter que desmentir nos comentários do vídeo, mas se eu não me engano que lá do Cemitério do Bonfim, você vê a Praça da Liberdade. Hoje você não vê pela estrutura de prédios, mas no passado. Sim. Então, que essa lenda, uma lenda cruzava com a outra. Porque você via a morte, já que todo mundo morria ali na Praça da Liberdade por causa da Maria Papuda, você via, porque ela morria lá para ser enterrado no Bonfim. Olha. Entendeu? Porque o enterro era no Bonfim, de governador, de gente importante. Gente, entendeu? Muito legal. Credo. Muito legal esse muito medo. Legal. Você não estava lá. Porque a gente viveu em outra época, né? E tem também o Capeta do Vilarinho, né? Que era um baile que acontecia, né? Na região de Venda Nova, lá no Vilarinho. E que ele foi participar, eu acho que era tipo um concurso, e aí ele ganhou. E aí, na hora que ele tira o chapéu, era um capeta, né? E aí ele ficou meio que com essa fama, assim, de que tinha o Capeta do Vilarinho, né? Gente, mas ele apareceu e todo mundo viu? Apareceu e todo mundo viu. Aí falam que ele tinha tipo um rabo, sabe? Esse eu não conhecia, não. Chocada. Tem até pimenta do Capeta do Vilarinho lá na Made in BH, vende. Gente do céu. Muito legal, né? E aqui, onde que a gente consegue ler sobre essas lendas? A gente vai assistir seus vídeos. Por favor. Mas vai ressurgir a história do BH Dicas. Aqui, o Fernando Torres, que a gente estava falando dele aqui, ele tem uma matéria que ele falou, ele contou todas as lendas, assim, tintim por tintim. Porque não é muito fácil, não, sabe? Porque eu acho que é uma coisa também, eu acho que essa é a magia da lenda. Sim. Que é um negócio que as pessoas vão contando, cada um vai aumentando um ponto, e aí vai passando, entendeu? Você nunca sabe, né? Você nunca sabe. Você sabe que tem uma loira vestida de branco, a gente falou que ela era vestida de branco, de noivo, não sei. Mas aí, ali, pelo Bonfim, entendeu? Mas aí, o que ela queria, o que ela falava, e cada um imagina e conta
Por isso que é lenda. Por isso que é lenda. Adoro. Que legal, Virgínia. Queria te agradecer, foi muito bom. Obrigada. Adorei nosso assunto. Acho até que a gente passou do tempo sem nem perceber. Senhora, meu Deus, desculpa. Mas eu adoro. Eu falo que quando é bom assim e flui, a gente tem que marcar próximos, tendo novas ideias e tudo. Isso. Convido o pessoal então para te seguir. Ai, pode. Deve. Se ela não convidar, eu convido. Ó, então eu tenho BH Dicas, né? Que é onde eu sigo compartilhando aí minhas experiências. Eu faço parte de um podcast também. Sim, que é muito legal. Tanto de trem, junto com o Felipe, que é da Made in BH, né? O Felipe e o Gui é da Made in BH e o Felipe é meu parceiro lá no Tanto de Trem. E tem o blog também, que tá lá no portal lá, hospedado. A gente tá lá todo dia. O blog é o mais atualizado de todos. Olha só, se atualiza mais o blog. Eu esqueço demais do meu blog hoje em dia. Porque no blog é bom que tem o rascunho que a gente pode deixar o trem agendado. Salva a vida, né? Salva a vida. Ô, gente, e o Felipe já veio aqui. Teve um podcast super legal também que a gente falou da Afonso Pena, falou da loja dele do Made in BH. Vocês podem procurar aqui na Alvorada que tem. Foi muito legal aquele podcast. Então é isso, bem-vinda, volte sempre. Obrigada. Vamos pensar novas pautas, que foi muito bom. E é bom, né, gente? Vou falar com ela que é o seguinte, só vai vir pra pauta noturna. Muito bom. Meu Deus, não dou conta. Vou dividir a razão, porque de dia eu sou tudo, de noite nada. Muito obrigada. Obrigada. Gente, olha só, então assistam, compartilhem, né? Participem, todos os dias a gente tem os programas na rádio e na próxima quinta a gente tem outro podcast. Para continuar acompanhando, vocês podem também me seguir lá no Coisas de Mineiro.